Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está com a gente através do YouTube, prazer estar com vocês, Bispo Eliezer Carvalho, da ADN, Assembleia de Deus Nacional. Nós estamos na rua Mário Concato, 63, no Vitória Régia, próximo ao box Atacadista. Estamos para mais uma aula do Seminário Eclesiástico, Seminário de Escatologia Bíblica. Você está acompanhando cada aula do seminário, seja muito bem-vindo. Você pode estar com a gente também presencialmente, aqui no Seminário de Escatologia, no Templo Central ADN, Rua Mário Concato, 163, no Vitória Régia, toda terça-feira, tá bem? Você é o nosso convidado para estar com a gente. Então vamos dar prosseguimento ao nosso comentário de escatologia bíblica, o arrebatamento da igreja, ainda parte 2, para que onde eu estiver, estejai vós também. João capítulo 14, versículo 3, capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, é o capítulo que fala do distanciamento presencial de Jesus e o desejo do retorno presencial de Jesus com a sua igreja. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar um lugar, e se eu for virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa de Jesus que nós vamos estar com ele para todo sempre. Um desejo intrínseco do Senhor Jesus é voltar para buscar a sua igreja, para que a sua igreja esteja com ele, tá bem? Então, no arrebatamento, Jesus virá até as nuvens, os seus pés não tocarão o solo aqui na terra, como ocorrerá mais tarde, quando ele vier para se revelar publicamente, descendo até ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Uma situação que é importante salientar é que o Monte das Oliveiras começou a rachar, começou a ter nele uma valeta. A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá e tocará o Monte das Oliveiras, cada pé em um lado de uma valeta, porque nesta valeta correrá um rio, que é o rio que vem da limiar do templo. Esse rio correrá para o deserto e finalmente culminará lá no Mar Morto, para sarar as águas do Mar Morto. É bom também salientar que já existe um lugar do Mar Morto que foi encontrado peixe, coisa jamais encontrada anteriormente no Mar Morto, porque o Mar Morto é um reservatório de sal, e como ele não é uma água corrente, ele não deságua em nenhum outro mar ou oceano, então é um grande reservatório de salinas. Com isso, os peixes não conseguem sobreviver. Mas em algum lugar do Mar Morto, num represamento do Mar Morto, já foi encontrado cardumes de peixes, mostrando que realmente está se cumprindo a vinda de Jesus literal, presencial. Agora imagine então para o arrebatamento, que não tem uma marca, não foi dado nenhum vislumbre e nenhuma marca o que acontecerá para acontecer arrebatamento, porque arrebatamento é o termo tirado com força, que acontecerá exatamente para a igreja de forma secreta. Então será como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vem para assaltar, porque se ele avisasse,
o dono da casa se protegeria contra o ladrão. Então, nos ares ocorrerá o encontro de Jesus com a sua igreja, onde nunca mais haverá separação, cumprindo o que ele disse, para que onde eu estiver, estejai vós também. No arrebatamento, o que então vai acontecer na terra? Vamos ver um pouquinho o que vai acontecer na terra, na ocasião do arrebatamento da igreja. Na terra dar-se-á a ressurreição dos mortos, conforme nós já salientamos em aulas anteriores, bem como a transformação dos corpos de vivos, justos, que estiverem aqui no momento do arrebatamento. Nós já lemos na aula anterior, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Esse milagre duplo é conhecido na Bíblia como redenção do nosso corpo. Para acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja viva, a igreja que não participou da morte, vai receber um corpo incorruptível, vai receber o revestimento da incorruptibilidade, ou seja, a redenção do nosso corpo, conforme Romanos 8 e 23. A ressurreição dos santos e dos ímpios é claramente ensinada nas Escrituras. Ela é prova de que os que agora morrem não deixam de existir, não é? Todos que morrem não deixam de existir, apenas o seu corpo é deteriorado, apenas o seu corpo ele dilui na terra ou dentro de um túmulo, mas a alma e o espírito são eternos, eles subsistem, tá bem? Então, o termo ressurreição só é válido para quem já existe. Se as pessoas fossem recriadas, como receberiam recompensas por aquilo que fizeram por meio do corpo? Então não teria nenhum sentido dar recompensa para quem não trabalhou. Então é o mesmo corpo, as mesmas emoções, a mesma mão calejada é que vai receber galardões no céu. Há na Bíblia duas ressurreições de justos e também de injustos, com um intervalo de 1000 anos entre uma e outra. Quando lemos na Bíblia a ressurreição de entre os mortos, indica que somente os justos de entre os injustos ressuscitarão. Por isso que a palavra é de entre os mortos, porque parte deles ressuscitarão e parte deles permanecerão no túmulo, permanecerão intactos, não serão ressuscitados. A ressurreição de justos abrange pelo menos 3 classes distintas de ressuscitados. Vamos ver então as principais da primeira ressurreição. Esse grupo é formado do próprio Cristo, que foi a primícia dos que dormem, que ressuscitou ao 3º dia após ser sepultado. Então ele virá, conforme já dissemos na aula anterior, com um grupo de pessoas que virão com ele lá do mundo dos mortos. Ele desce até as partes mais baixas da terra, ele dá soltura de prisão aos presos lá embaixo da terra, no inferno, e ele traz consigo alguns para serem ressuscitados. E em Jerusalém muitas casas, muitas famílias receberam os seus mortos agora ressuscitados. Então fala da ressurreição prioritária, que foi a de Jesus, e também desse grupo de pessoas que vieram juntamente com Jesus na sua ressurreição. Também a colheita geral da ressurreição, esse grupo será formado de santos justos, que hão de ressuscitar no momento do arrebatamento da igreja. Quem estiver morto ressuscitará para acontecer o arrebatamento da igreja. São todos que morrem desde Abel
até o momento do arrebatamento, vão ressuscitar. O arrebatamento da igreja marca então o início do que a Bíblia chama de o dia de Cristo. O dia do arrebatamento da igreja será conhecido como o dia de Cristo, tá bem? Conforme 1 Coríntios 1:8, Filipenses 1:6 e 2 Coríntios 1:14, 2 Timóteo 4:8. Esse período tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus, e ele vai do arrebatamento da igreja até a redenção ou revelação de Cristo em glória, quando ele vem para a batalha do Armagedon. A igreja será arrebatada ao encontro de Jesus nos ares, nas nuvens, antes da grande tribulação, que é conhecida na Bíblia como a ira vindoura, ou o dia da ira do Senhor, conforme Mateus 3:7. Alguém pode ler? Mateus capítulo 3, versículo 7. 1 Tessalonicenses 1:10. Vamos ler pelo menos esses dois textos. Mateus 3:7. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa ira vindoura ou ira futura fala do batalha do Armagedon, fala da justiça de Deus em relação a Israel e todos aqueles chamados nações ovelhas que estarão junto com Israel. Então, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, ele falando a respeito do acontecimento que ocorrerá muito em breve. Isso já passaram-se mais de 2000 anos, mas para Deus é como se fosse um dia, e isso vai acontecer. Grande tribulação, dia da ira futura, ou dia da ira do Senhor. A Bíblia afirma que Jesus vai buscar a sua igreja primeiro para levar sua igreja para si mesmo, conforme nós já dissemos na aula passada, para consumar a salvação nos crentes, conforme também já dissemos na lição passada, para glorificar os crentes, também conforme já dissemos semana passada, para reconhecer os crentes publicamente, prender Satanás na presença de todos, recomendar ou recompensar, aliás, os crentes lá no momento do tribunal de Cristo, ser glorificado nos crentes, ter a sua glória através dos crentes, ser admirado pela igreja, revelar todos os mistérios que estão ocultos hoje, mas que não estarão ocultos na eternidade. Na eternidade não haverá mais mistérios. Mistérios é para esse hiato de tempo, é apenas para esse tempo terrenal, chamado tempo da graça, era da graça, momento da salvação. Aqui nós temos muitos incógnitas, muitas perguntas sem respostas, mas no tempo eterno de Deus não haverá mais incógnitas, não haverá mais perguntas sem respostas. Todas as respostas serão dadas pela pessoa de Jesus Cristo. Não haverá mais mistérios. Haverá lá em algum lugar no tribunal, aliás no espaço sideral, o tribunal de Cristo. O crente foi julgado como pecador em Cristo na cruz do Calvário. Isso teve lugar no passado. Calvário julgou o nosso pecado, julgou a nossa vida, julgou a nossa alma, julgou nossa existência na terra. Nós fomos julgados em Cristo, lá no Calvário, lá no Caveira, através da cruz de Cristo. O crente foi julgado como filho durante toda a vida, toda a tribulação,
que nós passamos aqui até o dia do arrebatamento da igreja, é uma forma de sermos julgados, quando Jesus falou, no mundo tereis aflições. O crente não foi julgado como filho durante toda a sua vida. Agora, o crente vai ser julgado como servo, porque ele não está na terra apenas como filho de Deus, ele é um filho servo. Então lá, nesse dia, chamado Tribunal de Cristo, os filhos de Deus servos serão julgados na condição de servos. E aí, tudo que fizeram por meio do corpo, o bem ou o mal, e a sua mordomia será colocado numa balança. Agora o crente será julgado, então, como servo, isto é, será julgado pelo serviço prestado no reino. Esse julgamento ocorrerá em algum lugar no espaço sideral, algum lugar chamado céu, em algum lugar que de repente não é o céu dos céus e não será, vai ser no espaço sideral, também chamado de céu, denominado de Tribunal de Cristo. Vamos para a leitura, 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 5 e 10. Vamos lá, 5 e 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O Paulo, que tinha consciência de tudo que iria acontecer, porque lhe foi revelado pelo próprio Cristo, ele diz que todos nós quem? Os salvos, havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados, não para sermos julgados para ser salvo ou não, todos lá já somos salvos. Estamos diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, lá só haverá salvos, não tem ninguém penetra lá não, somente salvos em Cristo estará lá no tribunal de Cristo, e nós seremos julgados na condição de servos, para sermos julgados o que nós fizemos aqui na terra, por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. Não está dizendo o que fizemos para o reino, na igreja local, não. O que nós fizemos por meio do corpo em quaisquer lugares, o que nós fizemos como pais, o que nós fizemos como esposa, o que nós fizemos como filhos, o que nós fizemos como servos, o que nós fizemos como membros de uma igreja local, o que nós fizemos como alunos de uma faculdade, de um colégio, o que nós fizemos como professor, o que nós fizemos como patrão, o que nós fizemos como funcionário, nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Como será então o julgamento de crentes? Julgamento da igreja no tribunal de Cristo terá lugar entre o seu arrebatamento e a revelação de Jesus em glória. É o cumprimento da parábola dos talentos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 14 e 19. A um foi dado 1, a um foi dado 2, a outro foi dado 5 talentos, não é? E aí, cada um deles foi ordenado negociar com o seu talento, cuidar daquilo que recebera. Um não quis saber de negociar e enterrou, o outro negociou e dobrou, o outro também negociou e dobrou. O que fez mais, que é o que recebeu 5 talentos e dobrou para 10, então recebeu elogios, e aí foi pego aquele dinheiro do 1 que não negociou, e aí foi dado de presente para quem dobrou os 5 talentos. A quem é dado, muito é exigido. Para quem mais é dado, mais é exigido. Então,
nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E nós devemos cuidar com muito esmero, sabendo que nós não podemos deixar de mão, abandonar, cortar a cruz no meio do caminho, abandonar a cruz no meio do caminho, deixar o ministério de lado, deixar a crença de lado. Primeiro, se deixar a crença de lado, perde salvação, porque a Bíblia diz: tu, porém, vai até o fim, porque no final dos seus dias tu repousarás, e então receberás o seu galardão. Fala do tribunal de Cristo. Então, você precisa cuidar daquilo que você recebeu, e cuidar muito bem da sua saúde, dormindo o tempo necessário, alimentando-se de forma correta, tomando o remédio de forma correta, fazendo uma caminhada, se for possível, de forma correta, cuidando daquilo que Deus estabeleceu e Deus deu para você. Então, em primeiro passo, primeiro plano, você recebeu a sua vida, e você precisa cuidar da sua vida, porque você vai dar conta dela. Então, o conselho que eu te dou é: cuide da sua vida, porque da vida do seu próximo cuida ele. Não tente cuidar da vida do teu próximo, porque você não conseguirá cuidar da sua. Você vive nesta vida para cuidar da sua vida. Deus vai te dar condições para você fazer o melhor possível na sua vida. Não cuide da vida dos outros, não fica querendo cuidar do que os outros estão fazendo, porque você não vai ter tempo para cuidar de você. Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo, e depois da doutrina, com a sua própria vida. Então, o conselho bíblico para nós nesta aula é: cuidemos de nós mesmos e cuidemos daquilo que Deus está exigindo que nós façamos para o reino de Deus. Então, será um julgamento do trabalho do cristão no reino de Deus na terra. Deus não espera que nós façamos se o outro fizer. Ele não espera que nós venhamos viver de desculpas. Não. Ele espera que a gente faça. O outro, se não fizer, o problema é do outro. O outro vai ser julgado. Tem pessoa que fica querendo achar pecado na vida do outro. Cada um cuide de si. Não devemos ficar: você está em pecado, você não pode tomar santa ceia. Não, eu sei muito bem que você está em pecado. Fica julgando as pessoas. Se a gente aprendesse a cuidar cada um de nós, o reino de Deus era muito mais tranquilo, as águas muito mais tranquilas, e as pessoas não ficariam insatisfeitas umas com as outras. A razão por que as pessoas ficam insatisfeitas é porque elas veem que estão acusando, apontando o dedo, pessoas querendo cuidar da vida dos outros, sendo que malemar a gente cuida da nossa mesmo. Nós não temos tempo de cuidar nem da nossa. Fala a verdade. Eu não tenho tempo de cuidar. 12 horas que eu tenho para ficar acordado, eu não consigo cuidar das minhas emoções, da minha mente, do meu trabalho, do que eu tenho que fazer, da minha correria. Não tenho tempo, tenho que deixar para o outro dia. E depois, tempo para lazer ou tempo para dormir, e já tem outro dia para cuidar da vida de novo. Não é? Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Jesus não falou que é para você cuidar dos outros, falou que é para cuidar de si mesmo. E é o próprio Senhor Jesus, aliás, nesse caso o apóstolo São Paulo, mas o próprio Jesus também nos ensinou a nós olharmos por nós mesmos, tá bem?
E isso não é ser egolátrico. A palavra egolatria é idolatria pessoal. É ser, querer endeusar a si mesmo. Não, aí já é fanatismo. Cuidar é uma coisa, cuidar demasiado é outra coisa. Tem muita gente que quer cuidar demasiadamente do corpo. Aí já se torna fanático, não é? Aí já é fanatismo. Tudo tem a sua dosagem certa. Até para ser crente tem a dosagem certa. Tem gente que é fanático, tem gente que é santarrão demais. E aí não vai, minha gente. Quem quer ser muito santo, não vai, não dá, não tem jeito, não é? Na época de Jesus tinha uns santarrãos lá. Jesus, teus discípulos não lavaram a mão para comer uma espiga de milho. Está de brincadeira. Ficava cuidando da vida dos coitados dos discípulos, que não via a hora de achar uma espiga de milho para comer, e a hora que acharam, esfomeado, cru, espiga de milho cru, e comia como uma gosto aquela espiga de milho. Aí tinha os fariseus lá no meio deles. Jesus, seus discípulos não foram aciados, não lavaram as mãos. Aí um outro chegou assim e falou assim: por que os seus discípulos não jejuam? Só os discípulos de João que tem que jejuar. Cuidando da vida dos outros, não é? Cuidando da vida dos outros. E Jesus falou assim: enquanto o mestre está com eles, eles não precisam jejuar. Quando o mestre sair de perto deles, então eles terão que jejuar. Pronto. O que Jesus quis dizer? Para de cuidar da vida dos outros. Cuide da sua própria vida. Faça o seu próprio jejum. Não foi assim que o João ensinou vocês? Vocês não são discípulos de João? Então cuide da sua própria vida. Palavras de Jesus. O julgamento das nossas vidas é de como é que nós cuidamos da nossa própria vida. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Nós temos cuidado, fomos cuidadosos com a nossa própria vida? Sim. Tem pessoa que não cuida de si para cuidar dos outros. Somos nós que vamos ser julgados, não são os outros. Somos nós. Lembre-se disso, hein? O julgamento das nossas obras perante o tribunal de Cristo mostrará como administramos aqui os nossos talentos, os nossos dons, as nossas dádivas, a nossa própria vida, a nossa energia, a nossa saúde, tudo que nós recebemos da parte de Deus para nós administrarmos pessoalmente, nós deveremos cuidar e vamos ter que dar conta. Vamos ter que dar conta. Se eu recebi dom para escrever e eu for dormir, Deus espera que eu na minha vida inteira escreva 1000 livros e eu só escrevi 100 porque eu fui relaxado. Esquece, vou receber lá no tribunal de Cristo achovaliações. Sim, não vou ter galardões, mas se eu me debruçar com o talento que recebi, sem esperar nada em troca, sem esperar monetário, então é isso que Deus espera que aconteça, que eu sempre tenha livros e livros à disposição para fazer EBOM, fazer EBO, CPO, não é? Escola Bíblica para Obreiros e Membros, Escola Bíblica Dominical, cursos de teologia, sempre ter matérias disponíveis. Não é o outro que vai fazer, o outro não recebeu o talento. Deus espera que quem recebeu o talento é que faça, não é? Então façamos o bem, façamos aquilo que Deus estabeleceu
para nós fazermos, senão no dia da prestação de contas. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor no tribunal de Cristo. Será um julgamento de qualidade e não de quantidade. Não adianta a gente querer fazer muito, mas mal feito. É melhor fazer pouco e bem feito. Vou falar aqui algo que pode estremecer alguns. É melhor ter um culto na semana, bem feito, para valer, de estrondar terra, do que 7 que não acontece nada, que fica apenas sendo uma religiosidade apenas. E não estou aqui estabelecendo nenhum tipo de doutrina, estou dizendo sobre qualidade. Se nós fizermos 7 cultos, que sejam 7 cultos com qualidade, porque nós seremos julgados pela qualidade do nosso trabalho. Então, tudo que nós fizermos, faça com equidade, com coerência, com excelência, porque é para Deus e nós seremos julgados. Será um julgamento da conduta do crente. Como é que foi a nossa conduta aqui na terra? Cada crente será julgado no particular da sua conduta. Um procedimento de cada crente por meio do corpo. Como foi o seu procedimento? Quando você foi mandado embora, você logo procurou um advogado, mesmo sabendo que a empresa está mal das pernas, e você não está nem aí, e você procura um advogado para colocar a empresa na justiça e procurar seus direitos que você sabe que você não tem, mas o advogado que está doidinho para pegar uma grana e 30% do valor, inventa um negócio dizendo que você tem. E o coitado do empresário, que não tem dinheiro nem para ele, tem que vender um carro, o único carro que ele tem para te pagar. Cuidado, crente, você vai ser julgado no tribunal de Cristo. Você só pode ir para a justiça quando você tem convicção plena de que você está sendo justo, de que você está procurando algo justo. Não estou dizendo que não deva ir à justiça, mas não vá à justiça se você tem certeza que você não está sendo justo. Cuidado, porque você pode passar na justiça dos homens, mas jamais na justiça divina. Tá bem? Então o procedimento do corpo será julgado. A forma como o crente resolveu os seus problemas aqui na face desta terra será julgado. Se as pessoas mentem, eu já passou pelo meu ministério muitos mentirosos, filhos do diabo. Nem lá vão entrar se não se converterem. Se se converterem, entrarão, e eu oro para que se convertam. Mas se não se converterem, são filhos do diabo, agora, nesse momento, pastores, filhos do diabo. Se não se converterem, vão ao inferno, não vão ao céu. Mas se converterem, irão ao céu. Se pedirem perdão, não vão ser condenados no tribunal de Cristo. Mas se acharem que são bambambam, que não tem problema não, que não tem problema roubar dos outros, que não tem problema achovalhar os outros, que não tem problema mentir, não tem problema enganar, não tem problema ser um embrulhão, não tem problema nenhum. Essa pessoa, se ele pedir perdão a Deus, vai até o céu, vai. Vou encontrar com ele lá, e eu quero encontrar com esses, talvez dezenas ou centenas desses. Ok, glória a Deus. Que prazer encontrar com todos esses lá. Mas o tribunal de Cristo vem aí. E aí eles vão ser julgados por aquilo que fizeram por meio do corpo, ou bem ou mal. Então procure fazer o bem. Não faça o mal, porque o mal vai ser julgado no tribunal de Cristo. Ok?
2 Coríntios 5:10, leia para mim. Então trata-se do procedimento de cada crente por meio do corpo, tá bem? A forma do crente, como eles resolveram os seus problemas, como eles foram amáveis com seus irmãos no trato da resolução dos problemas. Vamos lá. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Estão perdidos, não estão? A crentalhada que faz o mal para os outros, a crentalhada que quer só ganhar, 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 e não perde, não quer perder jamais. Cuidado, crente, estou falando aqui para muitos que estão assistindo a aula de escatologia. Estou te aconselhando, peça perdão por todos os males que você já fez. Se você lembra-se que você fez o mal a alguém e ele está no caminho, corra lá e peça perdão para ele enquanto ele está no teu caminho. Peça perdão para Deus e purifica-se no sangue de Jesus, para que você não venha diante do tribunal de Cristo e seja escrachado no tribunal de Cristo. Foi Paulo quem disse isso. Vamos ser julgados por meio do corpo, tudo que fizermos por meio do corpo, ou bem ou mal. Será um julgamento do tratamento dispensado aos nossos irmãos na fé. Como é que você tem tratado o seu irmão na fé? Você tem feito julgamento precipitado com o seu irmão na fé? Você tem cumprimentado o seu irmão na rua? Você tem tratado o seu irmão como santo? Tem tratado o seu irmão como um grande homem, uma grande mulher no reino de Deus? Sim, então você vai receber galardão. Se não, mude o seu proceder, senão você vai ser escrachado no tribunal de Cristo. Leia para mim Romanos capítulo 14, 10. Os crentes serão julgados, receberão recompensas, ou então perderão essas recompensas, de acordo com o bem ou mal que fizeram aos seus irmãos na fé, aqui na terra. Tem gente que faz o mal para o seu irmão, sai dando gargalhada. Tem gente que vai dormir prazerosamente quando consegue colocar o seu irmão atrás de grades, literalmente falando. Quando vê o seu irmão atrás de grades, sentenciado, vão dormir dizendo: folga minha alma. Que crente é esse? Que salvo é esse? Que galardão esse espera? Romanos capítulo 14, versículo 10. Vamos lá? Mas tu, por que julga o teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo, se Paulo estivesse vivendo hoje, ele falaria essas palavras com muita veemência, né? Então isso é atemporal, aconteceu no tempo de Paulo, acontece nos nossos dias. E tu que julgas o seu irmão, ou seja, fala mal do seu irmão, sentencia o seu irmão, aquele ali, pelo amor de Deus, aquele ali não merece nem que dê a paz do Senhor. Já estou pecando, porque eu estou julgando meu irmão, e eu não posso estar na condição de juiz. Juiz é só Deus. Eu não tenho que julgar meu irmão. Falar mal do meu irmão, mas nem em sonho, porque aquele que fala mal do seu irmão nunca viu a Deus. E a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão fala mal do próprio Deus. Vão ser julgados no tribunal de Cristo. Então, tem que tomar muito cuidado para não julgar e não falar mal do seu irmão. Mas aí que nós temos que viver nessa terra só falando bem? Sim, só falando bem. É Deus quem faz o julgamento. Nós não. Nós sabemos que a pessoa errou, mas abençoe. Sabemos que a pessoa é nosso inimigo, mas abençoe.
orai por aqueles que vos perseguem, orai, e abençoai quem vos maldizem. E isso é reino de Deus. Isso é para quem vai participar no tribunal de Cristo e receber o seu galardão. Todo crente receberá da parte de Deus pelo menos um louvor. Se você está lá, você vai receber galardão, pelo menos por ter aceitado a Jesus como seu salvador pessoal, pelo menos por ter aceitado a salvação lá, através da cruz do Calvário, e a graça de Deus te alcançou. Você vai receber um louvor pelo menos, um galardão pelo menos. Haverá um galardão especial para aqueles que suportam a provação sem reclamar. Oh vida, viu? Pelo amor de Deus, não vai acabar isso nunca, não. Não vai ter galardão para isso. Não vai ter galardão. Só vai receber galardão aquele que suporta a provação, aquele que não reclama da provação, aquele que dá graça por tudo, aquele que fala assim: vamos vencer, somos mais que vencedores, vai dar tudo certo, vamos continuar orando, já vencemos. Aí a vitória é certa mesmo, e ainda vamos receber galardão. Tiago, vamos lá? O que o Tiago falou, irmão de Jesus, hein? Tiago 1:12. Então haverá recompensa para aqueles que sofrem calados. A coisa mais difícil